Oi pessoal, bem-vindos à semana 2 do plano de estudo do doutorado volume 2. Agora nós vamos continuar o estudo de proporções, cálculos estequiométricos, quantidade de matéria, que nós já começamos a ver semana passada. Mas vocês têm que lembrar daqueles conceitos, tá? Olha só, a estequiometria a gente vai contar com algo chamado proporção. Vocês têm que ficar atentos para trabalhar com a estequiometria, as equações têm que estar balanceadas. Têm que estar corretamente balanceadas. Porque esse balanceamento, esses coeficientes estequiométricos, eles vão interferir diretamente no cálculo. Vocês têm que usar ele no cálculo de vocês, tá? Olha só, aqui, por exemplo, está falando que o etanol reage com oxigênio formando gás carbônico e água. O etanol, C2H6O, o oxigênio, que é o O2, o CO2 e a água. Aqui, o que vocês têm que entender? No balanceamento, quando a equação está corretamente balanceada, a gente vai ter 1 mol de etanol, que reage com 3 de oxigênio, para produzir 2 de CO2 e 3 de água. Isso aqui, esses coeficientes, eles vão ser usados quando você vai fazer as contas. Então, por exemplo, você descobre que a massa molar lá do etanol é 46 gramas. Você tem que multiplicar esse 46 por 1. Aqui, gente, veja bem, não vai fazer diferença porque é 1. Mas, por exemplo, o O2, a massa molar dele é 2 vezes 16, né? Que dá 32. Quando eu for fazer conta, eu tenho que multiplicar esse 32 por 3. Eu tenho que multiplicar ele pelo coeficiente estequiométrico. Então, você tem que calcular a massa molar. E lembrando que a massa molar te dá por mol. Então, você tem que multiplicar essa massa aqui por 3, no caso do oxigênio dessa reação. Aqui, a massa molar do CO2 é 44, só que ele tem coeficiente estequiométrico 2. Então, eu tenho que multiplicar por 2 quando eu for fazer conta. Aqui, 18 gramas de água, só que eu tenho que multiplicar por 3, porque o coeficiente estequiométrico lá por 3. Como que calcula a massa molar, vocês já viram na aula anterior, não vou explicar de novo. Se tiverem dúvida, pode perguntar. Se te perguntar volume na CNTP, aí você vai olhar. Primeira coisa, você vai considerar esse volume para gases, né? Aí aqui não vai considerar, aqui até colocou, mas não vai considerar volume para gás aqui no CNTP para o líquido, só para os gasosos. Você tem 22,4 litros a cada mol, então tem que multiplicar por 3. 22,4 tem que multiplicar por 2, ok? Então, é isso que você tem que levar em consideração. Aqui, na CNTP, ele é líquido, nas condições normais de temperatura e pressão, né? Está no estado líquido, por isso que não considerou ele aqui. Então, vocês têm que levar isso aqui em consideração. 1 mol, eu tenho 22,4 litros. Para 2 mols, eu tenho que multiplicar por 2. Se eu tiver, por exemplo, aqui em massa, 44 gramas está para 22,4 litros, ok? Se eu quiser calcular para 120 gramas, eu tenho que fazer a regra de 3. O que vocês têm que identificar é que vai ter exemplos que eu vou ter excesso, não excesso, então tem que ficar atentos aqui. Se ele te der dois valores, porque normalmente quando você vai fazer a conta, ele te dá só um dos reagentes para você encontrar quanto do produto você vai achar ou o contrário. Se ele te der 2 reagentes, você pode já desconfiar que tem um deles em excesso e você não pode usar para fazer as contas aquele que está em excesso, senão vai dar errado, tá? Você tem que encontrar o limitante. Observe a reação de combustão do metano e determine a massa de oxigênio necessária para formar 3 mols de CO2. Massa molar do oxigênio, 16 gramas por mol, que já te deu, né? Então, você tem a combustão do metano e determine a massa de oxigênio para produzir 3 mols de CO2. Olha só, primeira coisa, está balanceada? Está balanceada, ó. Aqui eu tenho que multiplicar por 2, tá? Porque eu preciso de 4 hidrogênios, eu só tenho 2 aqui, então eu tenho que multiplicar aqui por 2. Aí fica 2 aqui, 2 oxigênios com mais 2, 4. Aí eu vou ter que multiplicar esse oxigênio aqui por 2. Então, ó, balanceada, ela tá assim. Você tem que usar ela balanceada.
E quem que envolve? Ele está falando só do oxigênio e do CO2. Então, você vai usar só o oxigênio e o CO2. Olha, 2 mols de oxigênio reage com 1 mol de CO2. Ele quer 3 mols de CO2, ó. Então, 1 mol de CO2 está para quanto em massa? Porque do oxigênio ele pediu em massa, então você vai ter que substituir esses 2 mols aqui pela massa. A massa molar do oxigênio, cada um deles é 16, multiplica por 2, 32. Multiplica por 2, porque são 2 mols, 64. Então, 64 gramas de O2 está para 1 mol. Essa é a proporção tirada lá da reação, ó. 2 mols, que equivalem a 64 gramas, porque 1 mol equivale a 32 gramas. X, que é o que eu quero achar, qual que é a massa de oxigênio quando eu tiver 3 mols de CO2. Vou multiplicar cruzado, vai ficar 1 vezes X, 1. 2 vezes 64, né? Vezes 3, aí vai dar 192 gramas, tá? Só isso. Agora, quando tem reagente limitante em excesso, você sempre vai usar, para fazer a segunda conta, o reagente limitante, porque o excesso vai ficar sobrando lá e não vai reagir. Para você descobrir quem está em excesso, você vai ter que fazer 2 contas nesse caso aqui. Primeira conta, quando tem reagente limitante. Primeira conta, para descobrir quem é o agente limitante e o que está em excesso. Descobriu quem é o limitante, vai usar ele na próxima conta. Qual é o reagente limitante, o reagente em excesso e a massa em excesso na reação anterior, considerando a reação entre 40 gramas de CH4 e 185. Olha só, ele te deu a massa de 2 reagentes. Então, isso já te indica que tem alguém em excesso, mesmo que ele não tivesse te falado. Aí você vai avaliar, ó, você vai fazer a conta de CH4 e CO2, com a equação balanceada. CH4 é 1 mol. Cada mol de CH4 vai ser 12 com 4, 16. Então, 16 gramas. Está para quantos gramas de O2? O O2 tem massa molar de 32. Multiplica pelo coeficiente estequiométrico aqui. 32 vezes 2, 64. Então, 16 gramas de CH4 reage com 64 gramas de O2. Agora, você pode escolher qual você vai colocar aqui para descobrir. Ó. Ou você poderia colocar o 185 aqui, ver quem é o limitante ou o excesso. Vamos usar o 40 gramas de CH4 que ele deu aqui. Ó. Então, quanto que eu precisaria de oxigênio para reagir nessa condição? Precisaria de 160 gramas. Só que, olha só, ele não deu 160, ele deu 185. Então, quer dizer que ele colocou mais oxigênio do que eu precisava. Então, o oxigênio é o reagente em excesso. E quanto em excesso? 25 gramas, ó, 185 menos 160. E se você precisasse descobrir, fazer uma outra conta para ver quanto que você vai obter de CO2 ou de H2, você usaria 40 gramas aqui, ó. 16, 40 está para o CO2 aqui ou a água. Você tem que usar o reagente limitante, tá? Aqui vai falar sobre rendimento de uma reação, porque a gente faz as reações e nem sempre o rendimento é 100%. Então, nem tudo que eu coloquei lá de reagente vai ser transformado no produto. A gente fala que, em geral, é ideal, né? Quando é 100% de rendimento é o ideal, mas a gente não chega nisso. Todas as reações que a gente faz no laboratório, a gente às vezes obtém 70%, em algumas reações são muito difíceis, se obtém até menos do que 70%. Algumas a gente consegue obter 90%. Rendimento. Calcule o volume molar de dióxido de enxofre na CNTP, obtido pela reação de 100 gramas de sulfeto de ferro a um rendimento de 75%. Aqui está a equação balanceada, ok? Então, ele está envolvendo o disulfeto de ferro e o CO2. Então, vamos lá. Ó, o S2. Então, ele está envolvendo esses dois. Então, eu vou lá na equação, ó, 4 mols está para 8 mols. Beleza. O que eu tenho aqui em massa? Vai usar 100 gramas de sulfeto. Vamos calcular a massa molar. A massa molar de FeS2 é 120. E eu tenho que multiplicar essa massa por 4, porque ela é 120 gramas por mol, né? Massa molar. E cada mol do SO4, a gente viu que tem 22,4 litros. Então, eu tenho que multiplicar por 8 aqui. Aí você vai reagir normalmente. Ele usou quantos gramas de sulfeto? Ele usou 100. Vamos ver quanto que vai me dar isso aqui em litros.
Então, como resultado, eu obtive 37,33 litros. É só multiplicar cruzado aqui, vai ficar 4 vezes 120x, que é igual a 100 vezes 8 vezes 22,4. Só que esse daqui seria o rendimento se 100%, de 100%. Só que eu não obtive 100%, eu obtive 75%. Então, você pega e multiplica por 0,75 e vai obter exatamente o volume ali. Okay? E quando tem pureza? Quando é rendimento, você vai fazer a conta do porcentagem no final. Quando é reagente impuro, você tem que fazer essa conta no início, porque você precisa da quantidade de reagente mesmo ali. Aqui ele está falando, considerando a reação anterior, determina o número de moléculas de óxido de ferro produzida a partir de 240 gramas de sulfeto, com 80% de pureza. Então, o disulfeto ele tem 80 gramas de pureza, 80% de pureza. Então, de 240 gramas, que é 100%, só 80 é puro. Então, eu tenho que descobrir quanto que vai me dar isso. Então, na verdade, quando eu coloco 240 ali, sendo 80% de pureza, na verdade eu estou colocando 192. E é essa parte aqui que eu vou usar para fazer as contas. Vai envolver, de novo, o disulfeto e agora o óxido de ferro. Tem que calcular, ele quer número de moléculas. Então, ó, 4 mols de FeS2, ele deu em gramas. Então, a massa molar do FeS2 é 120, tem que multiplicar por 4 por causa da proporção estequiométrica. Está para 2 vezes. Cada mol tem 6,02 vezes 10 a 23, né? Moléculas. E eu tenho que multiplicar por 2 porque eu não tenho um mol só, eu tenho 2 aqui na reação. Só que eu não vou reagir 120 gramas aqui, vezes 4, né? Que dá 480. Eu estou reagindo, na verdade, 192. Então, quantas moléculas me dá nesse caso? Multiplica cruzado, né? 4 vezes 120, que vai ser igual a 192 vezes 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23, que vai dar isso aqui. Pessoal, então vocês têm que ter muita atenção. Eu vou mandar umas outras aulas, né, para ajudar vocês e vou montar algumas regrinhas também nas atividades aqui.